criatividade é um mutante. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todos nós. Será que o emprego de pigmentos e telas ou de lascas de tinta e papel de parede é comprovação de sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É, isso mesmo. E de passar bem um colarinho, de criar uma revolução também. Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente também. Segurar o corpo morno do recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada também. Cuidar do casamento como do pomar que ele é. Escavar à procura do ouro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul. Tudo isso pertence à vida criativa. E aí, a partir dessa noção de criatividade, de vida criativa, eu leio um conto que se chama La Llorona, que fala de uma mulher que teve sua vida criativa interrompida. Teve o seu rio interior, a sua vida criativa interior. Esse rio, ele foi poluído. Alguns dejetos de uma fábrica, eu conto a história e tal, caíram nesse rio e essa mulher matou a sua vida criativa, viu a sua vida criativa morta e poluída, né? Com esse fluxo desse rio interrompido. E aí, a partir dessa imagem desse rio, eu peço então que eu conduzo ali um exercício de desbloqueio para que a gente volte a deixar o nosso rio fluir. E esse exercício se chama Vamos Limpar o Rio, e a gente começa então a fazer esse exercício de listar, de lembrar todos os venenos que poluíram o nosso rio, a nossa vida criativa, no decorrer da nossa vida. A nossa vida escolar, às vezes alguma experiência que fez a gente achar que não sabe escrever, que aquilo não é pra gente, que aquilo é coisa para quem tem o dom, né? E aí a gente vai então listando esses venenos e vai limpando o nosso rio, vai descobrindo, vai desbloqueando, descobrindo que sim, escrever é para todos, que sim, tem algumas histórias que só a gente pode contar, tem algumas palavras que são só nossas, tem algumas experiências, algumas emoções que só no nosso texto vão aparecer para tocar o coração de alguma outra pessoa. Então a gente se desbloqueia, a gente limpa o nosso rio para começar então essa experiência de escrever cartas, esse gênero tão autoral, tão afetuoso, né? Tão lindo que todo mundo sabe escrever. Nessa experiência nós escrevemos 4 cartas, uma carta de gratidão, uma carta de despedida, uma carta de amizade e por fim uma carta de amor. Todos nós temos cartas dentro de nós para escrever. Olá, meu nome é Elis, eu sou terapeuta sistêmica e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a escrita curativa e criativa, como uma forma de expressar, né, de dar voz às expressões da alma, digamos assim. Então, a escrita criativa, ela nos permite que a gente possa ler as informações que os traumas, sintomas, doenças querem nos contar sobre nós mesmos. E a pergunta que se faz é, de que forma a gente pode fazer isso? Então, algo que eu costumo fazer é ouvir metaforicamente, simbolicamente esse conteúdo. E, por meio da escrita, expressar, materializar esse conteúdo. O próprio Jung, ele nos diz que é saudável que a gente possa confrontar diretamente os conteúdos do inconsciente. E que nós deveríamos sempre buscar fazer isso, não simplesmente não aceitar passivamente esses conteúdos e sim dialogar, estabelecer um diálogo. Para quê? Porque a partir do momento que a gente estabelece esse diálogo e a gente ouve metaforicamente, se expressa simbolicamente, porque para você escrever, além das palavras, você também precisa da imaginação, você precisa visualizar, né,
o que você está escrevendo. Então, você simboliza. A escrita criativa, você tem a oportunidade de simbolizar. E quando nós fazemos isso, a gente pode se permitir desidentificar daqueles conteúdos sombrios que aparecem de forma tão tirana. Então, a escrita criativa, ela nos organiza internamente e de uma forma muito gentil, porque ela flui do jeitinho que nós somos. Ela emerge, ela deixa emergir aquilo que nós damos conta de ver, de olhar, de colocar luz. Tudo aquilo que cura o corpo, a mente e o espírito é considerado medicina. Então eu concluo dessa forma que usar a escrita como expressão curativa é uma das formas da gente encontrar a nossa medicina autoral e colocar essa medicina a serviço da vida. Eu fico lembrando e eu quero compartilhar com vocês essa história de quando eu conheci pessoalmente a professora Juliana. Nós estávamos juntos com outros pesquisadores, né, ali ativando o trabalho do GCRIA, e aí ela virou para mim e perguntou: Cris, por que você não pensa na possibilidade de unir a filosofia sistêmica do Bert Helling com a escrita criativa e curativa? Nesse momento, meu olho brilhou e eu que já escrevia crônicas sistêmicas, eu fiquei realmente sentindo que esse seria um caminho possível para a minha pesquisa, né? Criar uma categoria de escrita que utilizasse a filosofia sistêmica, que utilizasse a visão sistêmica do Bert Hellinger. E foi assim que eu fiz vários grupos de escrita, criando exercícios sistêmicos de escrita, e foi muito mágica essa parte da criação dos exercícios. Sempre que eu abria um grupo, eram exercícios novos que eu trazia, e é uma fonte inesgotável, né? E foi assim que a gente criou, né, uma comunidade de escrita criativa, sistêmica, autoral, que se chama Comunidade de Escrita Curativa Caminhos da Autoria. E essa comunidade é uma roda de afeto, é uma roda de conhecimentos e troca de saberes, é um ambiente criativo, afetivo e seguro, onde as pessoas se sentem vistas, onde elas se sentem ouvidas e validadas. E dentro desse grupo, desse ambiente seguro, há um reconhecimento da existência do outro por meio da palavra. E isso por si só já é, com toda certeza, um ambiente que cura. E a gente estreou as comunidades de escrita aqui no GCRIA em 2020. A gente brinca que no ano em que tudo parou, a gente trouxe pequenos oásis para que várias pessoas pudessem se reconectar com a sua essência, com a sua palavra, com a sua arte, com a sua autoria. E eu convido você que está me ouvindo agora a também pegar a caneta que escreve a história da sua própria vida. Pegar a caneta, pegar de volta a caneta que escreve a história da sua própria vida, é sim assumir a sua autoria, é sim assumir a sua palavra, é sim assumir o seu lugar no mundo. E é isso que a gente faz aqui. Um super beijo para você. E sim, eu digo sim para mim, digo sim para você e digo sim para nossa autoria. Até já! Estilística, a rainha da expressividade, percorre diversos campos do saber, da língua às suas possibilidades, os recursos, vamos dizer. Estuda os fenômenos da linguagem e faz bonita abordagem, tem estilo no escrever. É uma ciência recente, no início do século XX fundada, mas um saber de antigamente, na retórica dos gregos, registrado. Tem por objeto o estilo em seus recursos expressivos, a riqueza a serem exploradas. Resulta então da singularidade
dos recursos oferecidos pelo sistema diante das virtualidades que o poeta pode em seu poema desviar-se da norma padrão, buscando do texto a expressão objetivo que o alimenta. Dos recursos estilísticos que o texto pode causar, os recursos expressivos, grandes possibilidades há, pois muitas são as categorias sintática, léxica e melodia, inclusive metaforizar. Da relação importante que permeia o escrever, em que ajuda o estudante a estilística a aprender. É no ato do criar que os recursos vão usar. Escrita criativa é para você. Uma das coisas que eu pesquiso, que eu estudo na minha vida pessoal, é a antroposofia. E eu quero levar um pouco desse conhecimento para os estudos de texto, de análise do discurso. Um dos caminhos que a antroposofia propõe é justamente o estudo da biografia humana. Então, a partir desse autoconhecimento, a gente pode conhecer também onde foi que a nossa autoria travou em algum momento. E o GCRIA propõe exercícios para a gente destravar isso, né? A gente desbloquear. A gente limpar as margens do rio, como a Carol, uma das nossas colegas, sempre fala. Eu queria deixar um convite para vocês. Se conectem com um dos elementos da natureza. Feche os olhos um pouquinho e imagina a terra, o fogo, a água, o ar. Fique um pouquinho com essas imagens, feche com os olhos fechados. E quando você abrir os olhos, escreva: eu sou. E veja com quais desses elementos o seu texto vai querer dialogar. Escreva por 7 minutos, sem parar, sem pensar. Deixa só a sua mão fluir. E depois você lê. E veja o que esse texto tem a revelar sobre você.